Oi, babies! Eu sou o Sandis, professor de Biologia e doutor, e hoje a gente vai falar de classificação biológica. Vê só, aqui atrás tem esse frutinho meio roxo, e ele na Bahia é chamado de jamelão. Em Sergipe, ele é chamado de manjelão. Em Alagoas, ele é chamado de azeitona roxa. Vê só, em 3 estados bem próximos aqui da região Nordeste, coladinhos um no outro, a gente tem 3 nomes para o mesmo fruto. Foi por isso que esse rapaz aqui, que está aparecendo agora no fundo, o Linneu, fez essa obra que também está aparecendo aqui atrás de mim, Sistema Natural, e nessa obra ele determinou regras para que a gente pudesse nomear os seres vivos. Antes de Linneu, os sistemas que existiam para nomear as regras, elas eram artificiais, eram sistemas artificiais. Um exemplo muito simples de sistema artificial é quando a gente pensa na Grécia Antiga, que separava os seres vivos em aéreos, aquáticos e terrestres. Ou seja, ele está no ar, está na água ou está na terra. Só que isso é um sistema completamente artificial, muito falho. Porque imagine um animal aéreo, um morcego, uma mosca e um pardal. Morcego é mamífero, mosca é inseto, pardal é ave. Eles estão distantes quando a gente analisa biologicamente. Não podiam ser classificados juntos assim. E aí Linneu ele começou a analisar caracteres anatômicos, morfológicos, olhar o corpo dos animais para tentar agrupá-los em grupos que nós chamamos de táxons. Esses grupos nós chamamos de táxons. Então táxon, T-A-X-O-N, táxon, nada mais é do que um agrupamento de seres vivos que têm características em comum e essas características não são encontradas em outros grupos de seres vivos. Agora, depois dessa introdução, que você já aprendeu um bocado, respira, olha para o seu íntimo, vê que você continua muito lindo, muito linda, mas você não é rico. Então vamos estudar para garantir o seu futuro. Let's go! Sem mais delongas, Linneu, você tem que gravar esse nome aqui, ele determinou que a nomenclatura, dar nome aos seres vivos, deveria ser binomial, ou seja, cada ser vivo precisava ter 2 nomes. Espécie humana, Homo sapiens. Banana, musa paradisíaca. Inclusive, quando você vê seu namorado, sua namorada vestido de amarelo, você diz, que musa, que muso. Aí ela vai se achar, coisa e tal, mas é musa paradisíaca, é a banana, na verdade. É o nome científico da banana. Mas o que importa aqui é que cada ser vivo tem que ter 2 nomes, nomenclatura binomial. Então já passamos por isso. O nome tem que ser em latim. Se não existir a palavra em latim, tem que latinizar. Então tem profissionais que vão ter a competência para fazer isso, latinizar um nome caso ele ainda não exista no latim. Por que latim, Sandis? Por que latim? Porque português, por exemplo, inglês, são línguas vivas, elas mudam de tempos em tempos. Há pouco tempo a gente teve mudança na língua portuguesa. Latim é uma língua morta, então ela não tem alterações. Então já matamos a primeira, 2 nomes, tem que ser em latim e tem que estar destacado. Então, se o nome está lá, Homo sapiens, por exemplo, se ele tiver digitado, se foi digitado, nos livros você vai encontrar ele sempre em itálico, ou seja, deitadinho. Se é manuscrito, você tem que passar um traço embaixo dos 2 nomes, tá bom? Então tem que estar destacado no texto. Sandis, mas minha letra já é deitadinha. Tô nem aí. Se é manuscrito, tem que sublinhar. Só considera em itálico, letra deitadinha, se for no computador, beleza? Quase já chegando no finalzinho das regras que a gente precisa saber para o Enem. Esses 2 nomes, o primeiro indica o gênero e o segundo indica o epíteto específico. Peraí, vamos melhorar isso. Vamos abrir aqui. Então tem 2 nomes, um é o gênero e o outro é o epíteto específico. Vamos colocar assim, espécie humana seria, todo mundo já ouviu falar, né? Pelo amor de Deus, Homo sapiens, beleza? Homo sapiens. Destaco, é regra, se não tiver isso, tá errado. E o primeiro nome indica o gênero da espécie humana é Homo. O segundo nome indica o epíteto específico. Muita gente se bate quando vê Enem vestibular com essa palavra epíteto. Meus amores, troquem esse nome epíteto por palavra. Porque o epíteto ele vem do latim e ele significa substantivo, adjetivo. Então não fique se prendendo ao nome epíteto não. Ele significa palavra. Então, enquanto o primeiro nome indica o gênero, o segundo indica a palavra específica, o epíteto específico. Ainda não entendi. Peraí, vamos melhorar isso aqui.
apaga. Vamos apagar tudo, né? Para ficar mais didático pra gente. Vamos colocar assim, ó. Pantera. Pantera é o gênero. E vamos botar Léo. Destaquei. O gênero desse animal é o leão aí, o gênero é pantera. O epíteto específico é o Léo, determina que não é uma pantera qualquer, é o leão, pantera, Léo. Porque, por exemplo, poderia ser pantera tigris. Pantera tigris. Veja, o gênero continua, é o gênero pantera. Mas agora eu estou especificando. E aí, essa pantera é o leão, é o tigre? É o tigre, porque eu estou especificando, é pantera tigris. Ainda não entendi, mais um exemplo. Em vez desse epíteto específico ser tigris, eu poderia colocar o epíteto específico onca. Pantera onca. Continua o mesmo gênero do leão, o mesmo gênero do tigre. A onça tem esse mesmo gênero, só que o epíteto específico dela é o onca. Ou seja, a onça, para que seja onça, ela tem que ser pantera, sim, o primeiro nome que é o gênero, e ela tem que ter o epíteto específico, a palavra específica, onca, pantera onca. Só uma coisa que é muito importante que você guarde. Você não pode dizer que a espécie é onca nesse caso, que a espécie no caso anterior era Léo. Não, esse é o epíteto. A espécie, meus amores, é tudo. Você só pode, quando pedir qual é o nome da espécie, a espécie é o somatório do gênero mais o epíteto específico. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Tem um animalzinho aí na sua casa chamado de musca doméstica. Musca doméstica, tá certo? Vamos colocar aqui para vocês, beleza, musca doméstica. Musca é o que? Musca, a gente aprendeu que é o gênero, tá bom? Doméstica é o epíteto específico. Qual é a espécie? Musca doméstica. Se você falar que a espécie é doméstica, você está completamente errado, porque, por exemplo, existe um outro serzinho que também tem esse epíteto doméstica. Só que aqui o gênero dele é nandina. Nandina. Veja, quem é nandina doméstica? É uma planta, é um tipo de bambu. Qual é o nome da espécie? Nandina doméstica. Não é só doméstica. Então, só para você não se confundir, esse primeiro aqui é a mosca, esse segundo aqui é uma espécie de bambu. Embora o epíteto específico deles seja igual, doméstica, eles não têm nada a ver um com o outro. Eles não são nem do mesmo gênero. Tá certo? Então não esquece isso. O primeiro nome indica o gênero. O gênero daqui é musca. O gênero desse bambu é nandina. O epíteto específico da mosca é doméstica. O epíteto específico do bambu também é doméstica. Agora, qual é a espécie? A espécie é tudo. Qual é o nome da espécie da mosca? Musca doméstica. Qual é o nome da espécie desse tipo de bambu? Nandina doméstica. Acabou. Direto assim, então não confunde. Primeiro nome, gênero. Segundo nome, epíteto específico. Tudo junto é o nome da espécie. Agora vamos apagar aqui, que senão vai ficar muito bagunçado, pelo amor de Deus. Ah, mas só antes de apagar, calma. Faltou aqui a última regra, né? Que, obviamente, você já percebeu. A primeira letra do gênero, vou mudar aqui a cor. A primeira letra do gênero, ela tem que estar maiúscula, ela tem que ser maiúscula, o restante é letra minúscula, beleza? Fácil, segue pra frente, vamos lá. E agora, ó, vai ficar muito mais fácil ainda, a gente vai ver as categorias taxonômicas, ou seja, os grupos que tem. É porque assim, quando o Linneu inventou essa história toda, em vez dele falar assim, existe um grupão que se divide em grupos menores. Esses grupos menores se dividem em outros grupinhos menores. Em vez de ficar grupo, para cada grupo ele deu um nome. O grupo maior nós vamos chamar de domínio. É o maior de todos, tá certo? Domínio. E o menor de todos, a gente vai chamar de espécie. Então, espécie, ele é o menos inclusivo, é só um grupo, tipo, espécie Homo sapiens, só os seres humanos. Espécie Canis lupus, só o lobo. Algo que é muito importante que você entenda é que você não tem que aprender esse monte de nome de ser vivo que eu estou falando aqui. Não tem que aprender o que é Canis lupus, que é o lobo, o que é Carcharodon cacharias, que é o tubarão. Não tem que aprender. Você tem que aprender as regras para se construir o nome, as regras da classificação, tá bom? Então, desencana, não fica querendo aprender os nomes, não. Se aprender, beleza, vale a pena também. Mas vamos lá, então, a categoria mais abrangente é o domínio. E a categoria mais específica, como o nome já diz, é a espécie. Então, vamos lá. Depois do domínio, você tem o reino. Depois do reino, você tem o filo.
Depois do filo, você tem a classe. Depois da classe, a gente tem a ordem. Depois da ordem, a gente vai ter a família. E depois da família, a gente tem o gênero. Até que, por fim, a gente chega na espécie. Tem gente que grava assim, dreficofage. Quando você faz isso aqui, dreficofage, D-R-E-F-I-C-O-F-A-G-E. Dreficofage, para você lembrar: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dreficofage, tá certo? Então, o domínio, vamos pegar um exemplo aqui para a gente conseguir entender melhor. Ó, a gente tem o domínio chamado de eucária. Eucária. Quem é que está no eucária? Todos os eucariontes. A gente vai ter que ir lá na aula de biologia celular para entender que eucarionte é aquela célula onde o núcleo tem uma membrana envolvendo ele. E os procariontes não têm essa membrana nuclear. Então, nós, animais, somos eucária. As plantas são eucária. Os fungos são eucária. Os protoctistas são eucária. Isso a gente vai ver lá na frente. Lembre-se, o que importa aqui é entender a regra de classificação. Daí, quando eu pego eucária, que é o domínio, eu vou ter, como eu disse, plantas, animais, etc. Eu vou pegar só um reino aqui e vou colocar pra gente, que é o reino Animalia. Silvio, eu tenho que saber escrever assim, Animalia. Não, meu filho, aprenda como animal. Acabou. Eu tô botando assim porque é em latim, mas o Enem vai te dar. Ele não vai pedir que você escreva. Tem que saber como é que escreve o nome animal em latim. Não, não se preocupa. Então vamos dar aqui um exemplo de animal. A gente poderia colocar mosca, já que a gente falou da mosca nesse instante. E a gente pode colocar aqui também lobo, por exemplo, tá bom? Aí o reino animal, ele vai se dividir em quê? Em filos. Em filos. O filo que o lobo faz parte é um filo chamado de cordata. Cordata. O que é cordata? São os animais que, quando eles são embrião, enquanto eles ainda não têm coluna vertebral, que não vai ser um embrião com coluna vertebral, eles têm uma estrutura chamada de notocorda, que a gente também vai estudar lá na frente. Lembre, eu fico te repetindo isso para que você não se preocupe com o detalhe, e sim com a classificação biológica, tá bom? Então, o filo cordata, ele vai ter o lobo tem notocorda, e a gente poderia botar aqui outro exemplo, ele vai ter o jacaré também. Daí, um filo se divide em quê? Um filo se divide em classes. Então, vou botar aqui um exemplo de uma classe que é muito conhecida, que é a classe Mammalia. Então, jacaré já vai ser excluído, porque jacaré não mama, mas o lobo continua aqui, tá certo? O lobo continua aqui. Eu poderia colocar lobo, poderia colocar a gente, seres humanos também, poderia colocar o homem aqui. E aí a gente continua, lembra, né? Domínio se divide em reinos, reino se divide em filo, filo se divide em classe. Uma classe se divide em quê? Em ordem. Guarda o dreficofage, Aí a gente vai ter aqui ordem. Vamos botar aqui a ordem carnívora. Então, quando eu coloco aqui ordem carnívora, eu já excluo o ser humano. O lobo continua aqui. Eu poderia colocar urso, por exemplo. Poderia colocar urso aqui também, porque o urso faz parte desse grupo que a dieta deles é tipicamente de carne, são os carnívoros. Aí, mesma lógica, domínio se divide em reino, reino se divide em filo, filo se divide em classe, classe se divide em ordem, e ordem se divide em família. Então eu vou pegar aqui a família e botar a família do lobo, ela é chamada de Canidae. Se escreve Canidae e você pode chamar como você quiser. Mas quando vem do latim, esse AE aqui, esse AE, tem som só de E. É por isso que o nome do mosquito lá da dengue não é Aedes aegypti. Se escreve Aedes aegypti, mas a pronúncia é Aedes aegypti. Aedes aegypti, embora se escreva de outra forma. Então, a gente estava aqui na ordem carnívora, que tinha o lobo e o urso. Excluímos o urso, porque agora a gente está na família Canidae, a família dos canídeos. Então aqui vai ter lobo, vai ter cachorro, por exemplo. Aí eu vou botar aqui lobo e vou botar aqui raposa. Tá bem? Vou botar lobo e vou colocar raposa. Mesma lógica, né? Reino se divide em filo, filo em classe e assim sucessivamente. Então uma família vai se dividir em quê? Um segundo para pensar. Uma família vai se dividir em gênero. Então eu vou ter aqui o gênero chamado de canis. Então, no gênero canis, eu já tiro a raposa. Agora vai ficar só o lobo. E aí, o gênero vai se dividir em espécies. E aí, por exemplo, a espécie do lobo é a espécie chamada de Canis lupus. Acabou, pessoal. Categoria mais abrangente, domínio. Categoria menos abrangente,
espécie. E o conceito de espécie? Linneu, ele trabalhava com a parte mais de anatomia, de morfologia, só que a gente percebeu depois de um tempo que às vezes dava muito errado isso. Então a gente inventou um conceito biológico de espécie que está escrito para vocês, eu vou ler, mas vou explicar depois para ficar tudo bem claro. O conceito biológico de espécie diz que espécie é um grupo de populações cujos indivíduos, em condições naturais, ou seja, não vai estar no zoológico, por exemplo, são capazes de se cruzar, de produzir descendentes férteis, e eles estão reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Peraí, essa bagunça toda é muito simples de entender. Para você ser de uma mesma espécie, você tem que ter uma população que vive em uma determinada região. Aí vamos lá, o que importa mesmo? Tem que ser capaz de fazer tchucu-tchucu e potatae, ou seja, cruzar. Quem não sabe tchucu-tchucu e potatae é cruzar. Tem que ser capaz de cruzar. Depois de cruzar, tem que ter filho. E o filho tem que ser fértil, ou seja, o filho tem que ser capaz de originar filhos também, quando estiver na fase adulta, é claro. Então, guarda, tem que cruzar, ter filho e o filho tem que ser fértil. Aí vamos entender isso melhor. Ó, se a gente pegar o jumentinho aqui, se a gente pegar não, né? Se a gente olhar aqui esse jumentinho, e aqui é uma representação de uma égua, jumento é de uma espécie, égua é de outra espécie. Quando eles cruzam, origina o filhotinho chamado de burro, se for macho, ou mula, se for fêmea. Então vamos compreender aqui essa bagunça toda, se eles são ou não são da mesma espécie. Veja, o jumento cruzou com égua, já atingiu já o primeiro ponto, tem que ser capaz de cruzar. Depois de cruzar tem que ter filho, nasceu, já atingiu o nosso segundo ponto que a gente tinha colocado. Só que o burro ou a mula é estéril. Isso mostra que o jumento e a égua são de espécies diferentes, porque eles até conseguiram cruzar e até conseguiram originar filho, mas o filho era estéril. O filho é estéril, então isso mostra que eles são de espécies diferentes. Só mais um exemplo, se você depois quiser pesquisar na internet, esse aqui é o liger. Liger é uma mistura de leão com tigre. Mas, nossa, então são da mesma espécie, leão e tigre? Não, não são. Leão vive na África, tigre vive na Índia, na China, eles nem se encontrariam. Esse cruzamento aqui foi feito em cativeiro, o que mostra que eles não são da mesma espécie. Então, originou liger? Originou, mas porque foi uma coisa artificial, não foi natural. Beleza? Ô, Sandes, mas e como é que isso cai no Enem? Tá, vamos devagarzinho aqui, ó. Os bichinhos e o homem. Arca de Noé, Toquinho e Vinícius de Moraes. Nossa irmã mosca é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão grilo, que vive dando estrilo só pra chatear. Veja, mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta, grilo. Tá falando de insetos, que a gente estuda daqui a pouco também. O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados. Quais foram os animais citados? Insetos. E nós, seres humanos. Você lembra que eu tinha comentado que o lobo, no slide anterior, que o lobo e a mosca fazem parte de um mesmo grupo? Lembra que eu tinha comentado? Vamos continuar. Se você prestou atenção, você já tem a resposta dessa questão. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica, o grupo, unidade taxonômica, taxon, o grupo, que expressa a afinidade existente entre nós, seres humanos, e insetos é o quê? E aí, nós, seres humanos, fazemos parte do mesmo filo dos insetos? Claro que não fazemos parte. Nós somos cordados, lembra? Nós temos a notocorda, o inseto não tem isso. Nós fazemos parte do mesmo reino? Sim, nós fazemos parte do mesmo reino, que é o reino animal. Acabou a questão, mas vamos ver o resto. Fazemos parte da mesma classe? Não, a classe dos seres humanos é qual classe? Mamífero, inseto não mama, esquece isso. Fazemos parte da mesma família? Não, a nossa família é chamada de Hominidae. Lembra, toda vez que é família termina com idae. Canidae, Felidae, Hominidae, embora a pronúncia seja Canidae, Felidae, Hominidae. E por fim, pessoal, fazer parte da mesma espécie, não, pelo amor de Deus, que vai querer dizer que nós, seres humanos, somos da mesma espécie de uma mosca, de um mosquito, ó, sei não, viu? E não esquece, compartilhe esse vídeo com aqueles que mais precisam, aqueles que não estão podendo pagar por uma plataforma que vai ter todo o conteúdo de biologia que cai no Enem em apenas 4 meses, beleza? Cheiro no coração, babies!